Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos, pois, sendo ajudados na continuação do nosso tempo comum, esgotado já o Evangelho de São Marcos, que é muito curto. Estamos sendo ajudados, pois, pelo Evangelho de São Mateus. Começamos, pois, a ler o Evangelho de São Mateus e, sobretudo, a partir do chamado o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que ainda hoje existe lá, o monte, aonde Jesus, pois, teria ali subido e, tendo perto de si os seus discípulos, proferiu este sermão longo, que é composto de 3 grandes capítulos no Evangelho de São Mateus, 5º, 6º e o 7º, aonde Jesus passa limpo a vida de fé para os discípulos dele. Queiramos ser discípulos de quem quisermos, não interessa. Mas os discípulos de Jesus devem se comportar desse modo. Um dever de casa para nós. Vamos reler São Mateus 5º, 6º, 7º. Começa com as bem-aventuranças. Mas já estamos aqui agora numas lembranças que Jesus faz aos seus discípulos. Lembrança. Vocês sabem que a lembrança é alguma coisa tão importante, que é o que nos faz darmos conta de nós mesmos e saber que estamos vivos. E lembrarmos de realidades, de coisas, de valores que muitas vezes passam batidos e nós não nos damos conta. Olha, você tem isso, olha assim, olha naquele armário, olha lá no guarda-roupa tem. Não, tem sim. Não, você possui sim essas qualidades. E você que estava ali, bobo, né, não se dava conta, a memória te faz, pois, ter consciência de que tu estás vivo. Assim, Jesus chama, pois, à memória dos seus discípulos realidades que os discípulos são. Nós somos isso, sim, senhores. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos a cidade construída no alto, nós somos fermentos. São tantos símbolos maravilhosos que nos falam de realidades sem as quais, não é? Fica complicado. Imagina comer sem sal, que digam os hipertensos se é gostoso ou não. A gente empurra porque tem que sobreviver, mas
definitivamente não é bom. E quando não tinha o próximo, o freezer, que a gente tinha que salgar os peixes, as carnes. Assim também, quando não teve a luz, o homem encontrou a maneira de provocar, pois, além da luz da claridade solar e da claridade lunar, que é sempre reflexo da claridade solar, criamos as lamparinas, as ceras, velas, os holofotes, tudo porque não é bom, não conseguimos, não tem graça viver na escuridão. Pois o Cristo no Sermão da Montanha lembra, meus queridos, que nós somos isto, que nós temos em nós esta capacidade, ou melhor, que nós recebemos e possuímos esta vocação. A vocação de sermos sal, de sermos luz, de sermos fermento. E é muito importante como Jesus fala também sobre a utilidade, além da beleza, da utilidade destas coisas. E especialmente me fascina muito quando Jesus fala de que a nossa luz deve brilhar diante das pessoas para que, vendo esta luz, as pessoas digam: bendito seja Deus. Agradeçam a Deus, porque Deus é a fonte de toda a luz. Uma grande atriz dizia isso, que quando o ator, no caso ela era uma atriz, subia ao palco, o ator, a atriz tem que ser como que uma luz que se acende. Deve acender-se uma luz nela. E esta luz será capaz de envolver a plateia, o auditório. Porque se porventura isto não acontecer, aquele ator nunca terá sucesso. Porque exatamente as pessoas vão ao teatro para se deixarem envolver por isto, que aquele ator é capaz de proporcionar. E eu estava, ao ouvir isto, meditando sobre outras realidades da vida. Acho que não precisa apenas de um palco, não precisamos de uma plateia para iluminarmos, para proporcionarmos luz para as pessoas, para sermos capazes de alguma maneira, envolvê-las, assim que elas se sintam como que, de fato, transformadas, se não chamadas a fazer reluzir a luz que também há nelas. Vocês já devem ter feito muito a experiência de pessoas insípidas, pessoas sem graça. Insípido quer dizer insosso, sem sal, não é? Não fede, não cheira. E não tem entusiasmo nem para si mesmos. A vida é alguma coisa assim, muito séria, no sentido que não ferve. Definitivamente não é bom. Ser assim, tampouco conviver com pessoas que não contagiam, não expressam, não dão, não somam, não contribuem com alguma coisa para que as pessoas, para que o ambiente fique de alguma maneira transformado. E Jesus diz que nós temos esta vocação. Imaginemos, por exemplo, a utilidade do sal. O sal é tão importante, queridos, que ele deu o nome para o ordenado, não é isso? Ordenado, salário, vem de sal. Era tão importante, tão difícil, tinha um grande monopólio de quem cultivava o sal, que o pagamento era feito, um torrãozinho de sal. Está aqui o seu pagamento. E quem recebia
aquele torrãozinho, ficava hiper feliz, porque entre não ter e ter aquele pouquinho, já era alguma coisa. O sal. O sal que conserva as comidas. O sal que dá sabor ao alimento. E tudo isso vem, é claro, dito aqui por Jesus de uma maneira simbólica. Isso, contagiar, dar gosto, dar alegria, dar prazer. Puxa, como está saboroso. E como é? Com a ausência do sal, eras. Ou seja, é um simbolismo para que a nossa própria vida seja isto. Inspire alegria, traga sentido e, sobretudo, contagie aqueles que nos experimentam, os que convivem conosco. Vamos pensar também a realidade da luz, da luz. Até se dá um jeito, não é isso? Inventaram até a linguagem assim, tátil, né? A linguagem tátil para quem não enxerga. Inventaram o desenvolvimento daquelas varinhas, né? Que um cego usa para superar o fato de não ver. Um cego de nascença tem que acompanhar, tem que sobreviver com esta deficiência. Poderá não sentir tanta falta quando já nasceu assim, porque nunca experimentou a luz. Mas quem já enxergou direito e de repente é acometido por algo mal óptico, sabe que não é bom. As pessoas se desesperam, poxa, doentes da vista, cirurgias da vista, riscos de perder a vista, desfocar a vista com a pressão. Meus irmãos e irmãs, nós que temos ainda a nossa visão boa, que podemos perceber a claridade do sol, a escuridão da noite, somos felizes. Mas viver sem a visão, não perceber a luz, não é bom. E assim, para frente, poderíamos usar ainda tantos outros sinais que Jesus usa na Escritura para nos falar sobre esta importância de nós participarmos, somarmos, fazermos diferença, esta é a palavra, nos ambientes em que nós vivemos, contagiar. E contagiar, sobretudo, no sentido do bem. O Santo Padre, o Papa Francisco, disse esta frase, né? Infelizmente, o mal contagia. O mal pega, como diz o ditado, basta uma fruta podre, ela faz apodrecer todo o paneiro de frutas. Mas o Papa Francisco, que gosta sempre de olhar as coisas por um ângulo novo, que gosta sempre de aproveitar o lado bom das coisas, diz, está certo, o mal contagia, mas graças a Deus o bem também contagia. E ele faz a proposta, decida de que lado você quer ficar, do mal que contagia ou do bem que contagia. Tem alguma dúvida, queridos? Não. Nós queremos ficar do lado do contágio do bem, porque este produz a vida, este produz a alegria, produz a satisfação de viver e, sobretudo, a alegria e a satisfação de convivermos com pessoas, porque não podemos jamais renunciar a isso. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria podermos ser sempre instruídos pela palavra de Jesus, que nos instrui e nos salva. Vamos fazer um instante de silêncio, reconfirmar-nos em nossa vocação de sermos sal da terra, luz para o mundo, alegria para os nossos ambientes.